Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Ramsés e gostaria de fazer com vocês uma reflexão na palavra de Deus, baseado no livro do Apocalipse. Diz assim, capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas escritas nela, pois o tempo está próximo. Muito bem. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a importância de se ler este livro, para a importância de nós estudarmos o livro de Apocalipse. Diferente do que muitas pessoas pensam, que nós não devemos evitar Apocalipse, eu até ouvi essa semana, nós estamos bem no meio de uma pandemia, e eu vi essa semana uma mensagem e algumas recomendações, entre aspas, né, de alguns pastores, de que nós não devemos pregar as profecias sobre o final dos tempos nesses dias, pois assustaria ainda mais as pessoas. Bom, meus irmãos, eu discordo disso e eu vou explicar para vocês por quê. Em primeiro lugar, o livro do Apocalipse começa dizendo revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse significa revelação. Então, o livro começa com essa primeira palavra, né? Apocalipse de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu pergunto para vocês, alguma revelação de Jesus Cristo pode ser ruim? Pode ser prejudicial? É a primeira coisa que eu pergunto, que nós devemos pensar. Alguma revelação de Jesus Cristo pode ser ruim? Pode ser prejudicial? Com certeza, evidentemente que não. Continua o versículo 1 dizendo, a qual Deus lhe deu. Ou seja, essa revelação foi dada pelo Pai a o seu Filho Jesus Cristo. E eu pergunto, alguma revelação do Pai pode ser ruim para nós? Pode ser prejudicial para a igreja ou para quem quer que seja? Diz mais o texto. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, essa revelação foi dada pelo Pai a Jesus Cristo para ser mostrada e não para ficar escondida e não para ficar oculta. E, infelizmente, é isso muitas vezes o que tem sido feito pela igreja. É um erro que nós, enquanto igreja, enquanto servos do Senhor, temos que corrigir. Apocalipse é um dos livros menos pregados na igreja. Pouco se fala nas igrejas, de modo geral, eu estou me referindo às igrejas protestantes, e até protestantes de linha reformada, pouco se fala sobre o livro de Apocalipse. Eu fico impressionado que muitas vezes os adventistas do sétimo dia, ou até mesmo as testemunhas de Jeová, usam mais o livro do Apocalipse do que a igreja. É claro, evidentemente, que nós sabemos que eles usam muitas vezes de uma forma errada. E aqui está o ponto, irmãos. Não é porque alguém abusa, faz um uso incorreto acerca de um texto da Bíblia, mesmo que ele seja um texto complicado, que nós então devemos descartar esse livro, devemos ocultar esse livro, ou por medo, ou por pavor, ou porque ele é difícil. Não. É revelação do Pai para Jesus Cristo para mostrar aos seus servos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja,
toda a Escritura inclui também a revelação, o Apocalipse. É interessante notar, inclusive, que no final deste livro, no final do livro de Apocalipse, no capítulo 22, existe um alerta para nós. Diz o seguinte, no capítulo 22, versículo 18: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Ou seja, o problema está na maneira que se usa esta revelação. Não se pode nem acrescentar e nem tirar. Não se pode enfatizar o Apocalipse além do que precisa ser enfatizado, colocando interpretações erradas, colocando a opinião do homem, acrescentando qualquer opinião que não seja aquela que está revelada no livro, que seria acrescentar ao livro, e tampouco pode-se esconder o livro, pode-se tirar o livro, pode-se suprimir qualquer passagem desse livro. Ele é chamado de testemunho de Jesus Cristo. Então, esta revelação precisa ser ensinada na igreja. Nós precisamos nos inteirar sobre o livro do Apocalipse. Nós precisamos nos acostumar com ele. Não é à toa que o capítulo 1, voltando lá ao texto que nós lemos, no versículo 3, diz: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ora, meus irmãos, o texto está dizendo que aquelas pessoas que leem o livro de Apocalipse são felizes. Aquelas pessoas que ouvem as palavras da profecia de Apocalipse são felizes. E aquelas pessoas que guardam, ou seja, obedecem, procuram viver, procuram praticar aquilo que está escrito no livro do Apocalipse, são felizes. E aqui o texto nos dá razão, porque é importante, porque é uma bem-aventurança nós lermos, ouvirmos e guardarmos as coisas escritas nesse livro, porque o tempo está próximo. Ora, meus irmãos, se há quase 2000 anos atrás, Jesus, através de seu servo João, profetizou e disse que o tempo estava próximo, eu pergunto a vocês, e agora? Será que o tempo do cumprimento e da consumação de todas as coisas nós não estamos mais próximos do que João estava? Então, significa dizer que Apocalipse é uma bênção para nós. Uma bênção para nós. É uma revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus deu a ele para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que em breve devem acontecer. Meus irmãos, é uma bênção nós recebermos da parte de Deus instrução para nos preparar para o que virá. Então, eu quero desafiar você para que você busque a revelação do livro de Apocalipse. Para que nós busquemos, enquanto igreja, entender o que há nesse livro. Essa revelação foi dada, segundo o versículo 1, a conhecer ao servo de Deus, João, que atestou, ou seja, João experimentou e ele deu testemunho de que era a palavra de Deus e de que era o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo que ele viu. João está dizendo, é real. Apocalipse não é uma ilusão, não é uma invenção humana, não é um conjunto de mitos. É revelação de Jesus Cristo. É real. É palavra de Deus. E deve ser ensinada.
e deve ser buscado. Portanto, eu vou iniciar uma série de leituras e estudo e revelação no livro de Apocalipse. Estarei compartilhando com vocês, através de áudios, esses meus estudos particulares que eu quero compartilhar com você também. Estarei buscando me basear na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, e também tentando estudar e buscar fontes seguras de homens de Deus que também se debruçaram sobre esse livro para entender o que nele está escrito. Homens abençoados, pastores, teólogos, mestres, como William Hendrickson, que escreveu seu livro Mais que Vencedores, Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano dos nossos tempos, que também escreveu um comentário acerca desse livro. Um outro pastor também que escreveu um livro muito bom, chamado A Bíblia e o Futuro, pastor Anthony Hoekman. Esses 3 livros são os livros que eu tenho buscado junto com eles, como numa conversa entre homens de Deus, bons intérpretes das Escrituras, entender o livro do Apocalipse. Mas, acima de tudo, buscando em oração, buscando o auxílio e a iluminação do Espírito Santo para compreender esse texto das Escrituras. Que Deus possa te abençoar e que você seja incentivado a, nesses dias tão tenebrosos que nós estamos vivendo, que são os dias de uma pandemia, a estudar, a ler, ouvir as palavras e guardar tudo que está escrito no livro do Apocalipse. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Apocalipse é um desses textos maravilhosos em que nós podemos encontrar conforto, consolo, compreensão e entendimento da parte de Deus. Que Deus possa te abençoar, que esse seja um pontapé inicial, para que você possa se sentir incentivado a ler o livro de Apocalipse. Mais adiante eu enviarei outros áudios para nós nos aprofundarmos nas profecias desse livro. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado por ouvir. Se quiser compartilhar, fique à vontade.